Olá, pessoal. O meu nome é professora Ivana da Cruz, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria e eu estou aqui para compartilhar com vocês e interagir com vocês numa aula sobre anexos embrionários, em que a gente vai ficar fazendo mapas conceituais e gráficos, certo? Então, eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês, ok? Vocês têm que me dar um tempo aí até a hora de sair. Eu acho que agora já deve estar todo mundo olhando a tela, tá? E aí, como é que vai funcionar essa nossa aula? Eu estou tentando tornar ela o mais interativa possível. E eu estou partindo do seguinte princípio: não dá para a gente aprender em biologia sem desenhar e fazer esquema, porque ela é muito dinâmica, tá? Então, eu já deixei para vocês no YouTube a minha outra aula sobre fecundação em primeira semana de desenvolvimento embrionários, mapas conceituais e gráficos, e também a aula de segunda semana de desenvolvimento embrionário. Ainda que a qualidade não fique tão boa, eu optei agora em não mais fazer minhas aulas pelo PowerPoint, gravar e tal e tudo, porque dá muito trabalho, me tira muito tempo. É claro que a aula fica com uma qualidade melhor, mas aqui a aula fica mais realística e também pode significar que dê alguns probleminhas no meio do caminho, eu vou, às vezes, falando palavras repetidas e tudo mais, mas não faz mal. Isso faz parte de uma aula normal, não é? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar agora esse nossos embriovídeos, certo? Vai funcionar assim, ó. A gente vai fazer mapa conceitual e gráfico, e dessa vez sobre a formação dos anexos embrionários, e para isso eu vou precisar que vocês peguem o material de vocês, tá? Então vai lá e pega o caderno, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, tampinha, moeda, que seja a régua. Por quê? Porque a gente pretende fazer a aula do seguinte modo, ó. A gente vai pegar, eu vou pegar e vou ir explicando. E em determinados momentos eu vou, ó, publicar essa minha foto aí, não é? Fazendo um cruze dizendo para e copia. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai parar o vídeo, vai congelar o vídeo e vai copiar para o caderno aquele mapa conceitual. De repente vai ter outros detalhes que tu acha que é importante colocar ou retirar. Aí fica a teu critério. Agora, o mais importante é, quer estudar em biologia, quer compreender, quer ir bem na prova, vai desenhar, vai fazer esquema, senão não vai funcionar. Certo? Então, agora a gente vai voltar aqui para a nossa aula, para o tema da nossa aula. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre os anexos embrionários. Quem são eles? São estruturas e órgãos que a gente vai produzir ao longo da gravidez e que vai dar suporte para o desenvolvimento embrionário, mas que no final, lá das contas, vai acabar sendo dispensado, né? Quem são, então, os principais anexos embrionários que a gente precisa conhecer melhor, como é que se desenvolve? A placenta, o saco gestacional, não é, que a gente também às vezes chama de bolsa amniótica, que é aquela bolsa que o bebê fica, que rebenta, né? Geralmente tem toda aquela história na hora do parto, e o cordão umbilical. Bom, então, na aula de hoje a gente vai começar falando sobre o desenvolvimento da placenta, que também é chamado por alguns autores de placentação. Tá? A placenta, ela é um órgão temporário, discoide, o nome da placenta vem do grego placos, que significa bolo achatado, né? E ela é constituída de uma parte feita por tecido fetal, que a gente consegue descobrir que lado é, simplesmente olhando onde é que está o cordão umbilical, né? O cordão umbilical, ele é feito pelo feto. Então, aqui, essa parte que eu estou mostrando aqui da placenta é a parte fetal. E uma outra parte que está atrás, não é? Desta foto, que é constituída pela parte materna, feita a partir do endométrio. Bom, então vamos ver agora como é que acontece o desenvolvimento da placenta. A placenta é um órgão que começa a se desenvolver
bem no início da gravidez, exatamente quando o nosso embriãozinho começa a se implantar lá no útero materno, lá no endométrio. Vale lembrar aqui que o embrião, ele não vai apenas se ligar, ó, ele vai chegar no útero, vai se posicionar e vai começar a se ligar, ó, pelo lado que a gente chama pelo polo embrionário, não é? Do lado em que está a massa celular interna. Mas ele não vai só ficar ligado aqui, não, ele vai adentrar completamente para dentro do endométrio. Então, por que que isso é importante? Porque a placenta, ela passa a ocorrer a partir desse momento em que ocorre e inicia a invasão do embrião para dentro do endométrio. A gente diz, então, que a placenta possui 3 fases de desenvolvimento. A fase pré-lacunar, que acontece no início da 2ª semana, a fase lacunar, que já vai acontecer praticamente no final dessa 2ª semana, e a fase vilosa, que começa no 13º dia e só vai terminar no 4º mês, quando a placenta vai estar completamente formada e madura e vai assumir, ó, a produção da progesterona e do estrogênio, que até então era suportada, era feita lá pelo corpo lúteo, que ficou lá no ovário. Lembram disso? Pois é. Então, vamos dar uma olhada agora como é que acontece essas fases. Quando o nosso embrião ele começa a ingressar para dentro do endométrio, as células do trofoblasto, que estavam na região superior e que se ligaram ao endométrio, começam a proliferar muito rapidamente. Começa a proliferar tão rapidamente que não dá tempo de formar divisão celular, né? Uma individualizar essas células. Ou seja, não dá tempo de se fazer a citocinese. Qual é o resultado? Começa a se formar uma grande massa citoplasmática polinucleada que vai envolver todo o nosso embrião e que eu passo a chamar de sincício trofoblasto. Aquelas células que ainda ficaram delimitando o nosso embriãozinho passa agora a se chamar citotrofoblasto. Esta, então, é a chamada fase pré-lacunar da formação da placenta. Logo a seguir, como a invasão ela continua, as células do sincício trofoblasto acabam se encontrando com capilares maternos e degradando esses capilares, rompendo esses capilares, e agora o sangue da mãe começa a ficar embolsado no interior do sincício trofoblasto, formando lacunas. Enfim, aqui agora nós temos a fase lacunar da formação da placenta. Certo? A partir daí, ó, a gente vai entrar numa fase mais complexa, mais diferenciada, que vai formar as vilosidades e todo aquele órgão achatado que a gente mostrou anteriormente. Então, para que a gente consiga entender como é que vai acontecer essa formação, essa terceira etapa, que é a fase vilosa, vamos lembrar como é que estava o nosso embriãozinho no final da 2ª semana de desenvolvimento embrionário. No final da 2ª semana de desenvolvimento embrionário, o meu embrião está imerso, não é, numa espécie de cavidade que é formada por 3 grandes tecidos. Aqui, ó, o sincício trofoblasto, que é aquela massa citoplasmática, que é polinucleada e que tem as lacunas, pelo citotrofoblasto, que estava delimitando o embrião. Ao longo da 2ª semana, foi produzido uma camada múltipla de células, a partir de células laterais do epiblasto, que passaram a ser chamadas de mesoderma extraembrionário. Inicialmente, o mesoderma extraembrionário, ele acabou sendo formado entre o citotrofoblasto e uma outra camada de células formadas pelo hipoblasto, chamado de mesoderma
de mesoderma, não, de membrana de Hauser. Quem quiser entender mais, vai lá assistir meu vídeo anterior, que eu explico bem direitinho. O mais importante é que grande parte desse mesoderma entrou em apoptose, ó, quem estava, né, as células intermediárias, e agora ele fica circundando o nosso embrião e essa cavidade. Uma parte dela não entrou em apoptose e acabou, então, originando quem? O meu pedúnculo embrionário, que vai se diferenciar depois no cordão umbilical. E essas 3 camadas celulares vão ser fundamentais para a produção da minha parte fetal da placenta. Bom, nesse momento também, o meu embriãozinho, ele já está imerso nesta cavidade que posteriormente vai se transformar no saco gestacional. E ele, agora, apresenta-se como um disco bilaminar, porque ele tem apenas 2 camadas de célula. O epiplasto, que posteriormente, na 3ª semana, vai dar origem à ectoderme e à mesoderme, e o hipoblasto, que vai originar a endoderme. Além disso, eu vou ter um espessamento do meu hipoblasto, células do hipoblasto bem nessa região vão se espessar e vão formar uma estruturinha chamada placa pré-cordal, que posteriormente vai marcar a região aonde a boca do embrião vai se diferenciar. Este é o final da minha 2ª semana de desenvolvimento embrionário. Algumas informações, então, adicionais, antes da gente ver como é que as células, vão acabar, dessas camadas vão acabar dando origem às nossas vilosidades coriônicas, tá? O que eu gostaria já de comentar é que o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto que foram produzidos nessa 2ª semana, eles já começam a sintetizar alguns hormônios. Um hormônio importante aqui é a gonadotrofina coriônica humana, a HCG. Ela vai ser importante porque ela vai manter a atividade do corpo lúteo. Lembra quando a gente aprendeu lá no ciclo ovariano que se não houver fecundação, todos os meses, chega no final, o corpo lúteo degenera? Ué, por que ele degenera? E por que ele não degenera quando existe fertilização? Simples, porque se existir fertilização, o embrião vai chegar na 2ª semana e vai ter produzido HCG. Produzindo HCG, ele mantém a atividade, né, do corpo lúteo, que continua produzindo aí progesterona e estrogênio. Ele vai também contribuir para o sucesso da implantação final e para a própria diferenciação, né, a continuidade da diferenciação lá do sincício trofoblasto e do citotrofoblasto. Então, no final da 2ª semana, eu já tenho níveis elevadíssimos de HCG. E é esse hormônio que eu uso como marcador do teste de gravidez. Então, quando a gente coloca lá, a mulher faz um testezinho, ela coloca lá um pouquinho da urina e aí ele reage e marca se tem ou não HCG em quantidades grandes. Esse hormônio só se produz quando a gente está grávida. E aí a gente diz, parabéns, você está grávida. Ou não. Tá? Bom, então vamos voltar aqui agora para falar da fase vilosa, que começa no 13º mês e vai até o final do 4º mês. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês e eu mostrei antes, eu vou ter o sincício trofoblasto, eu vou ter o mesoderma extraembrionário e eu tenho ainda o citotrofoblasto. E esses 3 tecidos, eles vão ser fundamentais para a formação das vilosidades coriônicas, as vilosidades que formam a placenta. Vamos ver como é que isso vai acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é que algumas células do citotrofoblasto, elas vão começar a se proliferar e ingressar para dentro do sincício trofoblasto, certo? Então, ela cresce para o interior. Tá? Essa fase em que a nossa placenta está assim, com essa conformação, nós dizemos que a placenta apresenta vilosidades primárias.
Logo que acontece essa proliferação, as células do citotrofoblasto, elas se realinham para já começar a produzir o que a gente chama de estruturas arborescentes, estruturas vilosas, que têm bastante dobras. E esta reorganização, em grande parte, ela é estimulada pelo ingresso agora de células do mesoderma extraembrionário que penetram no interior dessa vilosidade primária, no interior desse citotrofoblasto, certo? Então, essas células do mesoderma extraembrionário agora não só vão penetrar, como elas vão se diferenciar em vasos sanguíneos, em capilares sanguíneos, que a gente vai encontrar dentro dessas vilos que formam a placenta e que vão originar e que vão permitir as trocas nutricionais, gasosas e metabólicas entre a mãe e o embrião. Então, vamos continuar aqui. É importante também salientar aqui que essa invasão e o início dessas vilosidades que passam a ser chamadas de vilosidades secundárias só vai acontecer após a 3ª semana. Bom, aí o que vai ocorrer? No período que se segue, as estruturas arborescentes elas vão ficando cada vez mais diferenciadas e elas formam capilares sanguíneos, venosos e arteriais, ó, que se ramificam em cada um desses vilos e que se conectam aqui com o nosso cordão umbilical, certo? E agora, olhem só. Então, essas estruturas vilosas arborescentes foram produzidas a partir do citotrofoblasto. O sincício trofoblasto forma agora a massa de células aonde essas vilosidades estão mergulhadas. E elas estão em íntima conexão com quem? Com o endométrio materno, ó, que vai formar quem? A parte materna da placenta, que também, por ação hormonal, vai diferenciar uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Sendo assim, ó, os capilares sanguíneos que eu encontro da mãe aqui e os capilares sanguíneos dos filhos que estão dentro dessa camadinha de células formadas pelo citotrofoblasto, ficam muito próximos, o que permite a troca, mas eles não se misturam, ou seja, o sangue materno não se mistura com o sangue fetal. Tá? Bom. Tá. Aqui, então, nós chegamos no nosso primeiro esquema que a gente vai interromper esse vídeo e vai copiar. Ah, mas é muito complexo eu fazer esse desenho. Tudo bem, não faz mal. Eu fiz um outro esqueminha mais fácil para vocês e que mostra aí todo esse progresso de construção das vilosidades. Vamos lá ver como é que ficou. E aí, quem não quiser não copia esse, copia o outro. Ou copia os dois, como quiser. Tá? Então, vamos lá. Eu fiz um esqueminha mostrando assim, ó, como é que está a nossa placenta na fase pré-lacunar, depois na fase lacunar e depois na fase vilosa, formando então a 1ª e a 3ª, tá? Então vamos ver como é que ficou esse esquema e como é que vocês vão identificar ele, tá? Aqui, ó. Vamos ver. Então, assim. Então, em primeiro lugar, vocês vão copiar no caderno de vocês esses esquemas, certo? E aqui embaixo vocês vão colocar a legenda. É muito importante colocar essa legenda aqui, tá? O que diz essa legenda? S para sincício trofoblasto, C para citotrofoblasto, L para lacunas e ME para mesoderma extraembrionário, porque daí tu consegue ter uma característica tecidual diagnóstica de cada uma das etapas. Então, a primeira aqui, ó, no embrião de 7 dias, a gente vai escrever S, indicando que ocorreu a formação do sincício trofoblasto. No embrião de 9 e 12 dias, a gente vai escrever lacunas, aparecer as lacunas, e o S, que é o sincício trofoblasto. Na fase vilosa, a gente vai escrever S, para indicar que tem o sincício trofoblasto, e C, para indicar a invasão
do citotrofoblasto. Depois, na vilosidade secundária, a gente vai marcar o S e o C, e agora o mesoderma extraembrionário, aqui identificado com a letra ME. E depois, no final, ó, eu tenho aqui a estrutura da minha placenta. Ó, que bonitinho que ficou. Agora, eu tenho aqui, ó, toda a síntese da formação da placenta. Não tem como errar, pessoal, não tem. Tá? Então, eu tenho a vilosidade primária, secundária e a coriônica, mostrando a parte materna, que é endometrial, e a parte fetal, formada pelo cincício, citotrofoblasto e mesoderma extraembrionário. Certo? Então, com isso, a gente termina a explicação geral da placenta. Vamos passar agora a falar um pouco sobre algumas informações adicionais que eu acho que é legal a gente comentar a respeito da placenta. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, a partir do 4º mês, esse córeo viloso ele acaba se agrupando em 10 a 38 grupos de vilosidades e formam o que eu enxergo anatomicamente como cotilédonos, que são separados por septos placentários formados só do tecido endometrial. Quando a mulher chega no término da gestação, a nossa placenta tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro e ela tem mais ou menos meio quilo, 500 gramas, né? 500 gramas. Assim que aconteceu o parto, cerca de 30 minutos depois, a placenta é naturalmente expulsa. Então, isso aí eu acho que é uma informação importante vocês saberem, para vocês conhecerem um pouco mais a respeito dessa fisiologia. Além disso, a gente tem que lembrar que existe essa barreira placentária, ou seja, existe aí todas junções de oclusão lá naquelas vilosidades que tentam impedir o máximo possível que entre moléculas grandes ou patógenos que acabem infectando o nosso embrião, ou até mesmo células do próprio sistema imune da mãe, tá? E aí o que é importante entender que essa barreira ela é representada então por esses tecidos das vilosidades que vão separar o sangue materno do sangue fetal. Ao mesmo tempo, aquele monte de estruturinha arborescente fica cada vez maior quantidade, aumenta muito a superfície da placenta, e isso é que vai facilitar o transporte de substâncias entre a mãe e o embrião. E é isso, então, que vai permitir que haja troca de gases, águas, nutrientes macro, micro, hormônios, ureias e outros metabólitos. Além disso, a placenta é um órgão endócrino, então ela vai produzir hormônios, ela vai produzir, além do HCG, a partir do 4º mês, ela vai produzir progesterona e estrogênio que mantém a gravidez e outros hormônios como a somatotrofina, coriônica. E aqui eu quero destacar para vocês que assim, no feto masculino, a placenta é de fundamental importância, principalmente por causa do HCG. Por quê? Porque quando existe um feto, o feto é masculino, ele tem um cromossomo Y. Se ele tem um cromossomo Y, ele vai ter um gene chamado SRY, que é fundamental, junto com outros, para desencadear uma diferenciação do sexo masculino em termos de genitálias e gônadas e óvulos. Tá? Só que isso aí tem que ser orquestrado e ele também tem que ser estimulado. Então, o HCG da placenta, quando eu tenho o feto masculino e ele começa a fazer células mais primordiais, que nem a célula de Sertoli e de Leydig, ele vai estimular, o HCG que vai estimular a produção de testosterona, porque o nosso feto masculino precisa desse pico de testosterona para diferenciar a genitália, a gônada e também para a descida dos testículos para dentro do saco escrotal. Claro, aí no momento que eu tenho que o bebê nasce, eu não tenho mais esse estímulo, então ele não vai ter mais testosterona, depois vai produzir testosterona lá na puberdade, também, como eu expliquei já em outros vídeos, em outras áreas, aulas por ação e estímulo dos hormônios da hipófise, que nem acontece na mulher.
tá? Então, aqui eu queria comentar essas questões com vocês, porque eu acho muito relevantes. Bom, aqui, deixa eu tirar minha cara, ó. O que eu tenho a dizer para vocês? Para e copia. Ah, mas isso aqui não interessa. Eu acho que é importante ter um mapa conceitual algumas dessas informações, porque isso fortalece para vocês o conhecimento e ajuda vocês a fixar a relevância desse entender o desenvolvimento da placenta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é produzido basicamente a partir do pedúnculo embrionário, que vai se diferenciar. E é claro que ele vai estar diretamente interconectado com essas vilosidades. Deixa eu voltar aqui, ó, com essas vilosidades que a gente encontra lá dentro da placenta materna, certo? Olhem só, então. Para a gente entender melhor como é que acontece essa diferenciação, que estruturas esse mesoderma embrionário vai diferenciar o cordão umbilical, eu trago aqui para vocês um corte histológico desse órgão. Como vocês podem ver, o cordão umbilical ele é uma estrutura extremamente simples. Ele vai ter uma veia, um vaso, veia maior, que, atenção, vai transportar o sangue arterial rico em oxigênio. É o contrário lá do resto do nosso corpo, tá? E ele vai ser composto por duas artérias, que agora vai transportar o sangue venoso rico em gás carbônico. Tá? E esses três vasos sanguíneos vão ser envoltos, vão estar imersos em um tecido conjuntivo diferenciado dos outros, que ocupa para suas estruturas, que eu conheço como tecido conjuntivo mucoso. Geralmente, tecido conjuntivo mucoso ele é estudado lá na histologia. E a gente conhece esse tecido no cordão umbilical como geleia de Wharton. Tá? Bom, então, o que importa para nós aqui? Ele vai só se diferenciar, porque quando fala em mesoderma extraembrionário, pense sempre em angiogênese, ou seja, pense sempre em desenvolvimento de vasos sanguíneos. Então, eu desenhei aqui para vocês um esqueminha, ó, bem bonitinho, mostrando as duas artérias, mostrando a veia, que leva sangue arterial e venoso, e a geleia de Wharton. Tá? Então, tá aqui, ó. Tará. Sai daqui. Esse é o nosso esquema, o nosso mapa conceitual, que vocês vão parar esse vídeo agora. Para o vídeo, pega o caderno, copia. Não vai esquecer. Se tem alguma informação mais relevante que vocês acham, copia aqui, tá? Eu até sugiro que vocês usem para estudar melhor, deixem uma folha para cada estrutura. Por quê? Porque se tiver que colocar informação a mais, aí já colocar lá dentro, não fica tudo engruviado, tudo ruim. Usa o caderno de modo, assim, gasta um pouco mais de folha e aí você vai poder, às vezes, incorporar depois outras informações importantes, tá? Então tá, vamos parar. Congela, vai lá, copia. Eu fico te esperando aqui que eu sou pacienciosa. Então, tá. Se vocês copiaram ou vão copiar depois, não faz mal. A gente pode agora seguir para a terceira estrutura, o terceiro anexo, que é o saco gestacional, também chamado de bolsa amniótica. Esse aqui, para mim, ó, por incrível que possa parecer, é o anexo embrionário que às vezes dá mais dificuldade da gente entender, porque a gente precisa entender alguns aspectos relacionados com com o desenvolvimento do embrião mais além, mas a gente vai tentar explicar aqui, tá? Então, o saco gestacional ou bolsa amniótica, ela vai ser formada por um par de membranas, vai ter umas dupla membrana, que elas são finas, mais ou menos transparentes e rígidas,
e que vão estar cheias de líquido, que é o líquido amniótico, ó, e que vai, então, deixar lá o bebezinho, o embriãozinho imerso, para que ele possa crescer e se desenvolver. Na hora do parto é ela que rompe, né? Rompe para o bebê sair. Então, olhem só. Essas membranas, elas são chamadas de córeo e âmnio. São duas membranas e elas têm origem embriológica diferentes. Tá? E, como eu falei, elas vão manter aqui o feto e vão produzir o líquido amniótico. Então, vamos ver aqui, ó, como é que vai acontecer. Já que estou eu aqui, que eu quero aparecer. Como é que vai acontecer esta formação aqui do saco gestacional, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o meu esquema. Aquela membrana mais externa é o córeo, ela é feita de citotrofoblasto, mesoderme extraembrionário e o endométrio, decídua capsular, então tá tudo muito bem, mas eu tenho essa membrana aqui, que é o âmnio, que agora a gente vai falar um pouco mais como é que essa membrana é formada. Só um minutinho aqui, que eu quero, me deem só um espacinho. Não sei onde eu estou. Tá, deixemos assim. Então, como é que vai acontecer a formação desse âmnio? O âmnio, ele não vai ter origem lá do trofoblasto, do sincício e do citotrofoblasto. A origem dele é a massa celular interna. Por isso que eu falei lá da segunda semana de desenvolvimento embrionário do epiblasto e do hipoblasto, lembra? Então, a gente vai começar a produzir essa membrana a partir do 8º dia, também da segunda semana de desenvolvimento embrionário, e ela vai ficar prontinha mais ou menos quando o embrião tem 3 meses. E como é que ela vai ser produzida? A partir da massa celular interna é feita, então, o epiblasto, e o epiblasto produz a ectoderme. Então, ela já é oriunda de células que vão produzir a minha camada germinativa, a ectoderme. Então, olhem aqui, eu tentei fazer o esquema da melhor maneira possível. Ó. Na segunda semana de desenvolvimento embrionário, então, eu tenho o sincício, eu tenho o cito aqui, ó, em rosa, e o meu embriãozinho são duas, é um disco bilaminar que eu chamo, mas com duas cavidades, né? A cavidade amniótica e o saco vitelínico secundário. Aqui, ó, na cavidade amniótica, o que vocês têm que perceber é que todos nós, nossa estrutura corporal, vão sair na camada em azulzinha e amarelinha que estão juntas e paralelas, certo? Então, tem células aqui do epiblasto, ó, que formam a cavidade, e essas células que formam a parte posterior, aqui, de cima da cavidade amniótica, tá, é que vão acabar originando as células dos amnioblastos, as células do âmnio, que vão formar esta segunda membrana, que ela é mais interna. E por que ela é importante? Porque é ela que secreta o líquido amniótico. É ela que secreta. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Ó. Então, eu tenho aqui o meu embriãozinho, tá? Eu tenho a minha cavidade amniótica, eu tenho meu saco vitelínico, e agora, ó, na medida que o meu embriãozinho, aqui está o ectoderme, tá? E ela, vamos lembrar, depois a gente vai ver isso na terceira semana, que o ectoderme vai dar origem à epiderme, às glândulas, ao tubo neural, ao sistema nervoso central, ele vai dar origem também ao mesoderme, tá? E essas células aqui, ó, de cima, que também são ectodérmicas, elas vão dar origem, então, ao meu âmnio, tá? Vamos ver como é que vai acontecer isso. Na medida que o meu embrião vai crescendo, pessoal, ele está aqui em roxo, tá? O tubo neural se forma e ele se separa tanto do ectoderma que recobre ele, quanto dessas células ectodérmicas do epiblasto que estão em azulzinho mais claro aqui. Tá? Então, essas células aqui que sobraram ali da cavidade amniótica, elas é que vão formar essa membrana.
tá? E ela vai começar, então, a se formar mais ou menos na quarta, quinta semana, quando o embrião começa a se dobrar. Ó, aqui está o pedúnculo, ele começa a se dobrar assim. E aqui é que vai começar a formar a cabeça do meu embrião. Qual é o resultado? Na medida que o meu embrião vai se dobrando, essas células aqui, ó, elas se diferenciam nos amnioblastos e começam já a secretar líquido para cá para dentro. Tá? De tal monta que, na medida que ele vai se dobrando, esse embrião, ó, ele vai secretando cada vez mais líquido e vai empurrando essa membrana aqui, ó, em direção cada vez mais à membrana coriônica lá, formada pelo citotrofoblasto e tudo mais. Então, olha aqui, ó. Para mim, essa parte ela é bastante complicada. Eu ia parar e eu ia copiar esse esquema aqui. E aí, depois, eu vou mostrar o último esquema, que aí apresenta para vocês a parte final aí da formação da membrana. Tá aqui ele, ó, que bonitinho. Então, como ela, ó, voltem atrás aqui, ó. Como ela foi se enchendo de líquido aqui, ela vai sendo empurrada, ó, na medida que o tempo passa, esse líquido vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e ela vai ficando cada vez mais próxima da outra membrana coriônica do core, né? Então, tá aqui ela, que bonitinho, ó. Tá? Então, para e copia, porque vejam bem como tudo aqui é super dinâmico, tá? Então, com isso, a gente terminou aqui a questão do saco gestacional. Espera aí que eu vou parar um pouco e eu já vou aqui, ó, eu já vou compartilhar de novo com vocês a minha tela. Então, aqui terminou a nossa aula de mapas conceituais. Eu vou aproveitar esse vídeo e fazer algumas apresentações de alguns aspectos clínicos associados com essas estruturas e a segunda semana, ok? Quem quiser assistir, assiste, se não, termina o vídeo por aqui. Vocês viram, são mais ou menos uns 4, 5, nem isso, slides, não é? Esquemas que vocês têm que copiar e com isso vocês já entendem, vocês já conseguem ler, vocês já conseguem compreender e estudar melhor aí para a prova ou mesmo para você saber, tá? Então, eu vou voltar agora. Quem quiser, eu dou meu tchau. E quem quiser ver a parte dos aspectos clínicos, continua aqui comigo. Vamos lá. Tá? Então, vamos voltar aqui. Aspectos clínicos que eu quero chamar a atenção para vocês. Mola hidatiforme. Eu não sei que cargas d'água que eu queria aparecer, mas eu não estou conseguindo, tá? Então, peraí. Opa. Deixa eu ver se está passando. Não. Ok, aqui, ó. Peraí, só. Eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês, porque eu não estava compartilhando. Tá, eu acho que agora já está. Vamos ver. Vamos ver. Ok, não dá para minimizar, mas será que eu não estou? Espera aí. Deixe-me ver. Ah, tá. Agora sim. Agora vamos voltar e vamos compartilhar aqui, tá? Aqui. Nós estamos no finalzinho da nossa aula, tá? Então, eu vou falar aqui sobre a mola hidatiforme. O que é isso? É um tumor benigno de origem placentária em que vai acontecer uma degeneração daquelas vilosidades coriônicas, elas não vão conseguir se desenvolver. Por quê? Aí o embrião fica assim, ó, parecendo com os bagos de uva. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando, às vezes, ainda que raro, pode acontecer isso aqui, ó, pessoal. Que um espermatozoide, na hora que ele ingressou para dentro do ovócito, ao invés de sair só metade do número de cromossomos do ovócito, sai todos. E aí só fica cromossomos paternos. O ovócito perde aqui
o genoma materno. E aí a embriogênese ela persiste até o início da formação dessas vilosidades ali. Só que o embrião não tem condições de ir para frente, porque ele precisa de genes maternos para que, junto com os paternos, e aí pode formar esse tumor. Também, muito raramente, pode acontecer que esse embrião seja fertilizado por 2 espermatozoides, aconteça aqui uma polispermia, e com isso eu vou ter 3 conjuntos genômicos aqui. E aí é claro que também vai chegar aí e não vai para frente, tá? Então, isso aí é uma espécie de tumor e ele vai estar associado com problemas aí no início da fecundação. Vamos passar adiante. Aqui, eu quero só compartilhar com vocês de um artigo de relato de caso, que ele pode acabar fazendo um crescimento super descontrolado e até se transformar num tumor maligno. A outra questão que a gente vai comentar aqui é sobre a questão da gravidez ectópica. Como vocês sabem, geralmente a gravidez, a fecundação vai acontecer aqui no terço final da tuba uterina e depois o nosso embriãozinho vai migrar até a região posterior do útero para se implantar, ou desse lado ou desse lado. O que às vezes pode acontecer é que, por algum problema, que pode ser, por exemplo, a endometriose, que é quando o endométrio ele cresce muito e invade aqui o interior da tuba. Só para vocês saberem, pessoal, o diâmetro interno da tuba é da ponta de um lápis, é bem fininho. Então, aí isso pode acabar dificultando a migração normal do embrião, o transporte, porque é transportado pelos batimentos ciliares, pelo muco da tuba, o transporte para cá, e aí o embrião acaba começando a se implantar, aderindo à própria tuba, o que é bastante problemático e que geralmente acaba dando muita dor, é claro, porque o órgão não está preparado nem para fazer a própria placenta do lado materno, e aí olha ali, o que pode acontecer, então, é que a gente vai ter que interromper essa gravidez, fazer uma cirurgia, tá? Só para dizer para vocês que, quando a gente fala em gravidez ectópica, pode ter vários locais, tá? Pode ter aqui, que é ampular, que é a mais comum, não é? Mas eu também posso ter em outros locais, e até mesmo o ovócito pode cair lá para a cavidade abdominal e o espermatozoide ir atrás dele fecundar e ele acabar tendo a gravidez ectópica nas alças intestinais, certo? Então, tem vários lugares que pode acontecer essa tal gravidez ectópica. Um outro problema clínico que pode ocorrer diz respeito ao local da implantação embrionária. Num embrião normal, geralmente ela acontece aqui no terço posterior e aí a placenta acaba crescendo no lado lateral superior do útero. Mas se esse nosso embriãozinho, por algum motivo, não se implantar aqui e essa implantação acontecer aqui mais embaixo, pode acontecer, então, a formação de uma placenta muito próximo do cérvix do canal uterino, que vai ser o lugar em que o feto vai expulsar. Ela pode ser parcial ou total. Só que o que isso significa? Significa que na hora do parto, como primeiro geralmente tem que nascer o bebê e depois a placenta, a pressão da cabeça do bebê pode romper os vasos aqui, pode dar uma hemorragia, pode fazer a mãe morrer. Então, isso é uma complicação obstétrica. Hoje em dia, a gente, por imagem, o obstetra o gineco-obstetra já observa, né, se tem ou não, e é claro que já vai para uma cesárea, ainda que seja, mesmo assim, uma cesárea de risco. Bom, eu também posso ter o que a gente chama de placenta acreta. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês lá na segunda semana de desenvolvimento embrionário que eu tenho a reação da decídua, que tem células, fibroblastos que rodeiam o embrião, justamente para quê? Para fazer com que
o crescimento do sincício trofoblasto fique limitado ao endométrio. Mas, às vezes, pode acontecer, então, que esse processo não acontece de uma maneira satisfatória e o sincício começa a invadir a parte muscular do útero. Isso aqui é uma complicação enorme, porque na hora do nascimento, isso aí pode desencadear uma hemorragia que é dificílimo de estancar. Tá? Uma grande maior parte nessas situações aqui, a única alternativa do médico é retirar o útero da mulher, é fazer uma esterectomia, porque não tem o que fazer. Tá? Então, é uma situação mais perigosa ainda associada com a implantação. Bom, quem é o pessoal da medicina depois vai estudar bem isso aí lá quando tiver ginecologia. Apesar da barreira placentária, eu posso ter algumas infecções, principalmente infecções virais ou parasitárias, que podem acabar afetando quem? Afetando o desenvolvimento do meu embrião. Esse é o caso da famosa toxoplasmose fetal, que pode originar várias malformações, principalmente microoftalmia, né, um problema de malformação nos olhos, cegueiras no bebê. O caso do Zika vírus também é o caso aí de uma infecção, já que o vírus passa para dentro ela atravessa a barreira placentária e aí vai lá e acaba fazendo com que as suturas do crânio elas se fechem mais rapidamente do que o normal, provocando aí a microcefalia. Isso eu explicarei, eu vou dar isso como exemplo também lá adiante nas malformações. Tá? Bom, a placenta também vai me permitir reconhecer os gêmeos. Por quê? Porque geralmente gêmeos idênticos eles vão compartilhar a mesma placenta, porque geralmente eles se originam de massas celulares que bem no início da gravidez, lá na clivagem por ali, que se separaram e deram, né, originaram duas pessoas normais, certo? Tá? Agora, já quando eu tenho uma fecundação de 2 ovócitos separados, eu posso ter gêmeos, um homem e uma mulher, e aí, nesse caso, eu tenho 2 placentas. Então, na hora do nascimento do gêmeo, só olhando para a placenta, o médico já sabe lá se nós temos a parteira gêmeos monozigóticos ou gêmeos fraternos. Bom, aqui agora eu vou comentar uma complicaçãozinha relacionada com o cordão umbilical. Eu falei, o cordão umbilical ele interconecta com a placenta e ele é formado ali pelas veias, artérias e pela geleia de Wharton, e ele geralmente é comprido, tem mais que um metro, né? E ele tem essa aparência anatômica aqui torcida. O que pode acontecer? Geralmente na hora do parto, então ele é cortado e clampeado. A gente coloca aqui uma espécie de grampo aqui e lá para interromper o fluxo sanguíneo. E aí, mais ou menos, aí o embrião, o cordão umbilical começa a secar, 5, 6 dias depois ele cai e aí a gente fica com a cicatriz umbilical, né, que é o nosso umbigo. Bom, os aspectos clínicos associados é o seguinte: às vezes o embrião pula tanto, se mexe tanto, faz tanta estrepulia, que ele pode acabar dando nós no cordão. E esse nó aí acaba diminuindo o transporte de nutrientes, gases e metabólicos, o que pode até levar a problemas de aborto. Certo? E aí, aqui, por final, eu mostro também aqui o nosso saquinho gestacional, que ele é utilizado nos exames de imagem para saber se o embriãozinho está bem, não é? Está se desenvolvendo dentro, se não tem nenhuma malformação. Bom, como eu falei, vai ser o âmnion que vai secretar o líquido amniótico. E aí, pessoal, geralmente, eu preciso ficar numa faixa daí de 1 litro de
líquido amniótico para o meu bebê estar bem. Às vezes ele pode ter maior quantidade ou até um pouco menor. Agora, se tiver muito líquido, que a gente chama de poliândrio, acima de 2 litros, ou pouco líquido, abaixo, aí é ruim. Aí eu posso ter problemas grandes. Entre esses problemas, que eu só vou comentar aqui rapidamente com você, está, por exemplo, a indicação que o feto pode ter alguma malformação e que ele está com problemas de deglutição. Por quê? Porque esse líquido amniótico, ele inicialmente ele ajuda a nutrir o embrião, mas com o passar do tempo a pele vai ficando impermeável e esse líquido vai ficando com uma grande quantidade de metabólitos discretas do próprio embrião. Mas o embrião o tempo todo ele fica engolindo e evacuando esse líquido. Então, se tu tem muito líquido, isso pode significar que esse bebê tem alguma malformação que ele não esteja conseguindo. Tá? Então, pode ter vários problemas aí associados. Eu vou acabar falando um pouco disso aí, ou falei em outras aulas, é só pegar minha aula lá da 3ª, 8ª semana, bases conceituais da malformação, vai ter coisa mais a esse respeito, se vocês quiserem, tá, pessoal? Então essa aqui é a nossa aula de mapas conceituais, foi a nossa aula de mapas conceituais e gráficos dos anexos. Eu espero ter ajudado vocês, certo? Façam bem direitinho o esquema e lembre-se, em biologia se aprende desenhando, tá? Beijo para vocês e aqui a gente encerra.